você pode se surpreender. Os planos de parcelamento mudaram os hábitos de compra. Durante a Grande Depressão, muitas famílias enfrentaram dificuldades financeiras, o que levou as lojas a criarem planos de parcelamento. Esses planos permitiam que os clientes reservassem produtos com um pequeno depósito e dividissem o restante em pagamentos acessíveis. Isso foi um grande avanço para aqueles que queriam comprar, mas não podiam pagar tudo de uma vez. Avançando para os anos 80, quando os cartões de crédito se tornaram populares, os consumidores ganharam uma nova forma de comprar instantaneamente, sem precisar economizar. Essa mudança fez com que os planos de parcelamento perdessem popularidade. Embora o parcelamento oferecesse uma opção acessível, os cartões de crédito proporcionavam conveniência e satisfação imediata. Hoje, o parcelamento ainda existe, mas é usado com muito menos frequência. O que você acha? Ele voltará? Surf em ondas internas com o novo simulador. Cientistas desenvolveram recentemente um simulador de surf que imita ondas oceânicas reais, permitindo que os amantes da adrenalina aprendam a surfar sem se molhar. Essa tecnologia inovadora utiliza mecanismos modernos para criar ondas rolantes, permitindo que iniciantes pratiquem equilíbrio e técnica com segurança. Os participantes podem sentir a emoção do surf diretamente em suas salas de estar ou academias locais, tornando essa experiência acessível a todos, independentemente da idade ou nível de habilidade. Além disso, é um ótimo treino que ativa músculos que você nem sabia que tinha. Este simulador não só proporciona a adrenalina de pegar ondas, mas também ajuda as pessoas a se tornarem mais confiantes antes de enfrentarem as ondas reais. Imagine-se fazendo manobras e surfando nas cristas, sem se preocupar com viagens à praia ou com o clima, pronto para levar suas habilidades de surf para o próximo nível sem água salgada. Vamos desvendar a verdade sobre as lágrimas dos bebês. Nas primeiras semanas de vida, os recém-nascidos choram sem lágrimas. Isso acontece porque suas glândulas lacrimais, responsáveis pela produção de lágrimas, ainda estão em desenvolvimento. Quando os bebês nascem, suas expressões emocionais são muito intensas, mas muitas vezes ocorrem sem lágrimas visíveis. O choro é uma forma de comunicar suas necessidades, assim como qualquer outro bebê. À medida que crescem, suas glândulas lacrimais amadurecem e, por volta de 1 a 3 meses, eles começam a produzir lágrimas ao chorar. Esse processo fascinante destaca não apenas a complexidade do desenvolvimento humano, mas também a importância do choro na vida inicial da criança. É uma ferramenta vital que os ajuda a expressar fome, desconforto ou a necessidade de conforto. Não é incrível que, mesmo sem lágrimas, o choro de um bebê possa dizer tanto? A maioria das pessoas não sabe, mas as formigas são super fortes. Esses pequenos insetos são verdadeiros campeões em levantar peso, conseguindo carregar cargas que pesam de 50 a 100 vezes o seu próprio peso. Imagine um humano levantando um carro pequeno sem suar. Essa força incrível se deve à sua estrutura corporal única. Seu tamanho reduzido proporciona uma alta relação entre músculos e massa, enquanto seus exoesqueletos resistentes ajudam a distribuir o peso de forma eficaz. Quando as formigas trabalham juntas, sua força se multiplica. Elas se comunicam usando feromônios e sinais de toque, criando sistemas de transporte eficientes que movem objetos grandes por longas distâncias. Por exemplo, as formigas cortadeiras são famosas por suas incríveis estradas, que constroem através das florestas para transportar pedaços de vegetação de volta para suas fazendas de fungos subterrâneas. Essa combinação de força biológica e trabalho em equipe inspirou engenheiros a desenvolver algoritmos baseados em formigas para robótica e logística, mostrando que o mundo dos insetos está cheio de soluções inteligentes. As formigas não são apenas notavelmente fortes, elas também são gênias estratégicas em construção e transporte. O que mais poderíamos aprender com esses pequenos titãs? Você sabia que na Ilha de Páscoa estão as estátuas Moai? Essa pequena ilha no Chile é famosa por suas enormes figuras de pedra, espalhadas por toda a paisagem e que despertam a imaginação. Os Moai, criados pelo povo Rapa Nui entre 1400 e 1650 d.C., foram construídos em homenagem aos ancestrais e simbolizam um importante patrimônio cultural. Com até 10 metros de altura e mais de 80 toneladas, essas impressionantes estátuas são esculpidas em rocha vulcânica e são um testemunho da genialidade de seus criadores. Cada estátua tem suas características, como cabeças alongadas e sobrancelhas marcadas,
frequentemente representando líderes respeitados ou figuras conhecidas. Curiosamente, essa ilha é um dos lugares habitados mais remotos do mundo, localizada a 3.700 quilômetros da parte continental do Chile. Apesar de sua isolação, a Ilha de Páscoa atrai anualmente milhares de turistas que desejam explorar sua história misteriosa e sua beleza natural fascinante. Mas como essas gigantescas estátuas foram movidas pela ilha? Pesquisas continuam para desvendar os segredos desse lugar fascinante. Prepare-se para se surpreender com os raros olhos verdes. Você sabia que apenas cerca de 2% da população mundial tem olhos verdes? Isso torna a cor verde dos olhos a mais rara do planeta. Embora haja muitos tons de marrom e azul ao seu redor, pessoas com olhos verdes são realmente únicas. A maioria dos olhos verdes está presente em pessoas de origem europeia, especialmente em países como Irlanda e Escócia. Cientistas acreditam que essa cor surge da combinação de um pigmento marrom claro, chamado melanina, e da dispersão da luz. Curiosamente, o tom pode mudar dependendo da iluminação ou da roupa, tornando os olhos verdes ainda mais encantadores. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com olhos verdes, lembre-se de que você está diante de uma raridade. A beleza desses olhos não está apenas em sua aparência, mas também nos fatores genéticos que os acompanham. Não é incrível como uma porcentagem tão pequena pode fascinar tantas pessoas? Por que o xadrez tem um campeão mundial? O primeiro campeonato mundial oficial de xadrez aconteceu em 1886, marcando um momento importante na história do jogo. Nesse campeonato, o enxadrista alemão Wilhelm Steinitz enfrentou o americano Johannes Zukertort em uma série de partidas. Steinitz venceu, conquistando o título e estabelecendo o reconhecimento oficial do xadrez como um esporte competitivo. Antes desse evento, o xadrez era jogado por diversão e as vitórias eram muitas vezes reconhecidas de forma informal. O campeonato mudou essa situação, criando um padrão para competições futuras e permitindo que jogadores de todo o mundo almejassem esse título. Hoje, o Campeonato Mundial de Xadrez continua a atrair fãs, mostrando não apenas a habilidade em estratégia e tática, mas também a rica tradição de um jogo que começou há mais de um século. Quem será o próximo campeão? Acredite ou não, os bobos da corte eram conselheiros inteligentes. Nas cortes medievais, esses personagens astutos, conhecidos também como bufões, desempenhavam um papel importante que ia além do entretenimento. Eles faziam as pessoas rirem com suas piadas e travessuras, mas também tinham a oportunidade única de falar livremente com reis e rainhas, sem medo de punição. Essa proteção permitia que eles inserissem críticas perspicazes em suas performances, discutindo as decisões dos monarcas e o sentimento do povo, tudo sob a máscara do humor. Usando histórias e sátira, os bobos transmitiam verdades desconfortáveis que outros temiam expressar. Imagine um cortesão fazendo piadas, enquanto sutilmente aponta as falhas nas decisões reais. Suas opiniões eram valiosas, tornando-os figuras importantes nas discussões políticas e sociais da época. Então, da próxima vez que você pensar em um bobo, lembre-se de que eles eram muito mais do que isso. Eram espelhos confiáveis dos reis. Veja algo incrível sobre a mais jovem vencedora do Oscar. Tatum O'Neal fez história em 1974 ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela sua impressionante atuação no filme Paper Moon com apenas 10 anos. Essa conquista notável não apenas chamou a atenção do público, mas também garantiu seu lugar nos livros de recordes como a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar em qualquer categoria competitiva. Imagine a emoção de ser uma criança e receber um prêmio tão prestigiado. Tatum interpretou a encantadora Eddie Loggins, um papel que destacou seu talento inegável e conquistou fãs ao redor do mundo. O filme, uma mistura deliciosa de comédia e drama ambientada durante a Grande Depressão, permitiu que ela brilhasse ao lado de seu pai, Ryan O'Neal, que fez o papel de seu pai na tela. A vitória de Tatum foi revolucionária em Hollywood, gerando discussões importantes sobre a representação da juventude no cinema e inspirando futuras gerações de jovens artistas. Sua jornada extraordinária é um lembrete poderoso de que, com paixão e trabalho duro, não há limite de idade para conquistas. Porque o brócolis não é apenas um vegetal verde. Este vibrante e intenso vegetal verde é cheio de propriedades benéficas devido ao seu alto teor de clorofila. A clorofila dá ao brócolis sua cor rica e também ajuda a desintoxicar o corpo, além de manter a saúde do sangue e do sistema imunológico.
Para quem segue uma dieta à base de plantas, o brócolis se destaca como um dos poucos vegetais que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, tornando-se uma fonte completa de proteína. Embora o teor de proteína seja menor do que em produtos de origem animal, o brócolis complementa bem os pratos de quem deseja melhorar a alimentação. Imagine adicionar um pouco de brócolis cozido no vapor ao seu refogado, ou apreciá-lo cru com seu molho favorito. Você não só traz cor ao seu prato, mas também cuida da sua saúde. Então, da próxima vez que estiver no supermercado, considere comprar brócolis e aproveitar seus muitos benefícios. Quem diria que um simples vegetal poderia fazer tanto? Prepare-se para se surpreender com batatas espiraladas. Esses petiscos deliciosos são feitos com uma ferramenta especial que transforma batatas comuns em espirais incríveis. A forma divertida e torcida não só chama a atenção, mas também torna a experiência de comer única. Após serem espiraladas, as batatas são fritas até ficarem crocantes e polvilhadas com temperos saborosos, proporcionando uma explosão de sabor a cada mordida. Não é à toa que essas delícias aparecem em feiras e festivais por toda parte. Recentemente, plataformas como o TikTok aumentaram sua popularidade, com muitos vídeos mostrando como é divertido prepará-las e saboreá-las. Seja no palito, em um recipiente ou com vários molhos, as batatas espiraladas trazem alegria e criatividade aos petiscos. Então, você já experimentou essa iguaria da moda? Acredite ou não, mas confusões com recém-nascidos acontecem todos os dias. Estima-se que em hospitais, 12 recém-nascidos sejam entregues aos pais errados diariamente devido a erros humanos. Com esses números alarmantes, é importante entender como essas confusões ocorrem e o que pode ser feito para evitá-las. Muitas vezes, os erros acontecem quando os hospitais não seguem protocolos rigorosos ou quando os funcionários estão sobrecarregados. Felizmente, a maioria dos casos é resolvida rapidamente, mas as consequências emocionais para os pais podem ser significativas, causando estresse e confusão. Essa situação destaca a necessidade de melhorar os sistemas de identificação, como pulseiras com códigos de barras ou códigos de cores, para que cada bebê seja corretamente associado à sua família. Hospitais ao redor do mundo estão trabalhando arduamente para implementar essas medidas, buscando tornar as maternidades mais seguras. O que você acha que a tecnologia pode fazer para reduzir ainda mais essas confusões? Por que Snap, Crackle e Pop são tão icônicos? Esses 3 personagens divertidos foram apresentados em 1933 pela Kellogg para promover os cereais Rice Krispies, que se tornaram uma marca famosa. Seus nomes incomuns são inspirados nos sons que os cereais fazem quando o leite é derramado sobre eles: Snap, Crackle e Pop. Essa estratégia de marketing inteligente rapidamente tornou os personagens populares entre crianças e adultos, ajudando a consolidar os Rice Krispies como um café da manhã único e divertido. Com o passar do tempo, Snap, Crackle e Pop se tornaram ícones culturais, frequentemente aparecendo em comerciais como personagens animados que trazem alegria ao café da manhã. Eles não apenas representam o produto, mas também se tornaram parte da cultura pop americana, aparecendo em produtos e desfiles. Sua popularidade duradoura é um testemunho do poder do branding em criar personagens memoráveis que ressoam com os consumidores. Então, da próxima vez que você ouvir esses sons durante o café da manhã, lembre-se da história desses personagens brincalhões. Não é incrível como uma ideia de marketing simples pode criar figuras tão duradouras e icônicas? Bebês que não recebem afeto tátil, como abraços e carinhos, enfrentam sérios riscos à saúde, incluindo o síndrome da falta de crescimento. Esse síndrome surge pela falta de cuidado em fases iniciais importantes do desenvolvimento. Pesquisas mostram que a falta de toques pode reduzir os níveis de ocitocina, muitas vezes chamada de hormônio do amor. A ocitocina desempenha um papel fundamental na formação de vínculos e na saúde emocional. Sem interação tátil suficiente, os bebês podem sofrer de distúrbios no desenvolvimento neurológico, afetando seu crescimento físico e emocional. Pense nisso, os bebês foram feitos para se conectar através do toque. Quando eles se aconchegam a uma pessoa carinhosa, isso não só é agradável, mas também ajuda a desenvolver seu cérebro e cria uma sensação de segurança. Portanto, atos simples de afeto, como segurar o bebê no colo ou balançá-lo suavemente, não apenas acalmam, são vitais para seu bem-estar geral. Não é incrível como algo tão simples como um abraço pode impactar o futuro da criança?
Você já notou as estrelas na bandeira do Brasil? Elas não são apenas enfeites, têm um significado importante. A bandeira do Brasil, com seu fundo verde vibrante e um grande losango amarelo, possui 27 estrelas brancas, cada uma representando as constelações visíveis no céu, quando o Brasil declarou sua independência em 7 de setembro de 1822. Cada estrela simboliza um estado brasileiro ou o Distrito Federal, e sua disposição reflete o céu noturno sobre o Rio de Janeiro naquela época. Esse design único não só destaca a identidade da nação, mas também conecta sua história ao cosmos. As estrelas lembram os brasileiros de suas raízes e de um momento crucial de liberdade. Então, da próxima vez que você ver a bandeira tremulando, olhe atentamente para essas estrelas e pense na história que elas contam sobre independência e orgulho nacional. Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos. Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu coperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? E se eu revelar a verdade sobre os vegetarianos? De acordo com um estudo de 2003 do Departamento de Agricultura do Ceará de Quaquecia, surpreendentes 66% das pessoas que se identificam como vegetarianas admitiram que comem carne. Essa informação vem de uma pesquisa com 13.313 americanos, que analisou seus hábitos alimentares. Imagine a surpresa dos pesquisadores ao descobrir que muitos que se dizem vegetarianos ainda desfrutam de hambúrgueres ou bacon de vez em quando. Isso levanta questões interessantes sobre o que significa ser vegetariano e quais são os hábitos alimentares pessoais. Talvez a pressão social faça com que algumas pessoas se chamem de vegetarianas, mesmo que às vezes comam carne. Isso também destaca as complexidades da dieta e da identidade no mundo moderno. À medida que as pessoas se tornam mais conscientes de sua saúde ou do meio ambiente, as fronteiras entre diferentes escolhas alimentares se tornam confusas. Muitos buscam o vegetarianismo por causa dos supostos benefícios para a saúde ou por questões éticas, mas ainda é difícil abrir mão completamente de pratos de carne favoritos. O que isso significa para o futuro dos nossos hábitos alimentares? Você já pensou sobre os óculos antigos? Nos primeiros modelos, os óculos eram bem simples e não tinham hastes como conhecemos hoje. Essas construções primitivas precisavam ser equilibradas cuidadosamente no nariz, o que as tornava bem desconfortáveis. No entanto, ao longo dos séculos, a tecnologia dos óculos avançou bastante. O surgimento das armações e hastes ajustáveis mudou a forma como os óculos se ajustam ao nosso rosto, tornando-os muito mais confortáveis. Hoje, os óculos modernos vêm com lentes de receita, adaptadas às necessidades individuais, ajudando milhões de pessoas a corrigir problemas de visão. Essa evolução não foi apenas sobre conforto, ela transformou vidas, permitindo que as pessoas leiam melhor, dirijam e apreciem a beleza do mundo. Com o contínuo desenvolvimento de novos materiais e designs, incluindo armações estilosas e opções leves, os óculos se tornaram um acessório indispensável em nosso dia a dia, unindo moda e funcionalidade. Não é incrível ver como algo tão simples como um par de óculos evoluiu para desempenhar um papel tão importante hoje? Você já pensou na poeira ao sol? Pode parecer surpreendente, mas quando você vê pequenas partículas flutuando em um raio de sol, a maior parte dessa poeira é composta por células mortas da pele. Nossos corpos estão sempre descartando células mortas, e em ambientes movimentados, essas pequenas flocos facilmente se levantam no ar. Em média, uma pessoa perde cerca de 30.000 a 40.000 células de pele a cada minuto, o que equivale a aproximadamente 3,6 a 4,5 quilos de pele por ano. Esse processo é natural e necessário para a renovação da pele.
As partículas de pele, junto com outros elementos como pelos de animais, pólen e fibras de roupas, formam a poeira que vemos ao sol. Quando você notar a poeira brilhando, lembre-se de que isso é um lembrete de como nosso ambiente é dinâmico. Nada é realmente estático. Então, da próxima vez que você vir poeira dançando em um raio de sol, reserve um momento para apreciar o mundo oculto das pequenas partículas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Não é fascinante como algo tão comum pode esconder segredos tão incríveis? Prepare-se para se surpreender com os superatletas do Tibete. Os tibetanos têm uma adaptação genética única, chamada gene EPS1, que os ajuda a sobreviver em condições extremas de alta montanha. Esse gene incrível foi herdado de um antigo grupo de pessoas, conhecidos como denisovanos, que viveram há muito tempo. Em altitudes onde a maioria das pessoas tem dificuldade para respirar, os tibetanos conseguem usar o oxigênio de forma eficiente graças à sua genética especial. Essa adaptação é fundamental em seu dia a dia, permitindo que realizem atividades como agricultura e pecuária, que são desafiadoras em grandes altitudes. Pesquisas mostram que esse gene melhora a resposta ao baixo nível de oxigênio, dando aos tibetanos uma vantagem natural em resistência e atividade física. Não é incrível como nossos antepassados moldaram nossa capacidade de sobreviver hoje? Isso demonstra não apenas a resiliência humana, mas também as maneiras incríveis pelas quais a evolução pode nos preparar para o ambiente. Já pensou em um esporte único chamado bola-folha? Esse jogo empolgante surgiu em 1985 e chamou a atenção de amantes do esporte em todo o mundo. Inspirado na combinação de basquete e tênis, a bola-folha une elementos de ambos, criando uma experiência divertida para jogadores e espectadores. A partida acontece em uma quadra retangular com uma rede, onde os jogadores tentam manter a bola em jogo, passando-a uns para os outros. As equipes marcam pontos quando o adversário não consegue devolver a bola. O ritmo acelerado e as jogadas estratégicas tornam o jogo emocionante tanto para profissionais quanto para amadores. Com o passar dos anos, a bola-folha ganhou popularidade e se tornou uma atividade favorita em muitos países. Ela não só desenvolve o espírito de equipe e a forma física, mas também oferece uma maneira divertida de aproveitar o esporte. Com sua combinação envolvente de agilidade, coordenação e habilidade, a bola-folha definitivamente vale a pena experimentar. Como as flores elevam o ânimo no Dia dos Namorados. Todo ano, 15% das mulheres americanas decidem se enviar flores nesse dia especial. Essa tendência destaca a crescente cultura do amor próprio e do respeito por si mesma. Em um mundo onde muitas vezes colocamos a felicidade dos outros em primeiro lugar, cuidar de si pode ser muito inspirador. Enviar flores para si mesma não é apenas apreciar sua beleza, também pode levantar o ânimo e tornar o dia mais alegre. Estudos mostram que receber flores provoca emoções positivas e reduz o estresse, tornando esse presente para si mesmo especialmente atencioso. Você pode notar as cores vibrantes e os aromas agradáveis, refletindo sentimentos de alegria e cuidado consigo. Esse ato de bondade para consigo mesma ajuda a cultivar uma mentalidade amorosa, inspirando outros a fazerem o mesmo. Então, na próxima vez que o Dia dos Namorados chegar, pense em se juntar a essa tendência. Enviar flores para si mesma pode ser uma ótima maneira de celebrar não apenas o romantismo, mas também seu próprio valor e felicidade. Por que esperar que alguém mais reconheça seu valor, se você pode celebrar a si mesma? Você sabia que o rio Amazonas já fluiu na direção oposta? Há cerca de 10 milhões de anos, esse poderoso rio seguia para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Depois ocorreram mudanças geológicas dramáticas, incluindo a elevação das montanhas dos Andes. Essa grande mudança alterou a direção do rio, que agora deságua no Oceano Atlântico. Hoje, o Amazonas é não só o maior rio em volume, mas também uma artéria vital da região, influenciando o clima da América do Sul e sustentando uma incrível diversidade de vida selvagem. Sua vasta bacia abriga a maior floresta tropical do planeta, que desempenha um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono e na produção de oxigênio. O rio Amazonas e seu ecossistema são essenciais para a saúde do nosso planeta, tornando essa antiga história sobre a mudança de seu curso uma parte fascinante da nossa história natural. Você consegue imaginar como tudo poderia ter mudado se ele ainda fluísse para o oeste? Você sabia que os oceanos abrigam 85% da vegetação? É surpreendente perceber que a maior parte da vegetação na Terra está debaixo d'água.
Embora frequentemente associemos plantas a florestas e campos, os oceanos são lar de muitas espécies de plantas, incluindo o fitoplâncton, que é pequeno, mas muito importante. Esses organismos microscópicos podem ser minúsculos, mas desempenham um papel enorme na saúde do nosso planeta. O fitoplâncton é responsável por produzir cerca de metade do oxigênio que respiramos, tornando-os essenciais para a nossa sobrevivência. Eles utilizam a luz solar e nutrientes da água para a fotossíntese, assim como as plantas terrestres. Além de produzir oxigênio, eles formam a base da cadeia alimentar oceânica, sustentando uma infinidade de seres marinhos, desde o minúsculo zooplâncton até as enormes baleias. Na próxima vez que você respirar ar fresco, lembre-se de que metade dele vem dessas pequenas plantas oceânicas. Não é incrível que os oceanos, muitas vezes esquecidos quando pensamos em vegetação, sejam cruciais para a manutenção da vida na Terra? Um fato interessante sobre o permafrost do Ártico. O permafrost do Ártico contém impressionantes 1.500 bilhões de toneladas de carbono, o que é o dobro do que temos atualmente na nossa atmosfera. Com o aumento das temperaturas globais, essa terra congelada começa a descongelar, liberando metano, um gás do efeito estufa muito mais perigoso que o dióxido de carbono. Essa liberação inesperada intensifica as mudanças climáticas, nos aproximando de um ponto crítico, após o qual o aquecimento se tornará quase irreversível. Os cientistas estão especialmente preocupados, pois, uma vez que uma quantidade suficiente de permafrost descongele, o processo pode desencadear uma reação em cadeia perigosa, resultando em ainda mais emissões de gases e aumento das temperaturas. Isso indica que nosso clima pode tomar um rumo irreversível, afetando não apenas o Ártico, mas todo o planeta. Como podemos resolver esse problema urgente antes que seja tarde demais? Você sabia que o rio Amazonas é o maior? Esse rio incrível possui o maior volume de água entre todos os rios do mundo, o que o torna realmente único. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão pela América do Sul, o Amazonas serpenteia por densas florestas tropicais, sustentando diversos ecossistemas. Seu volume de água é de cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo, mais do que a soma dos 7 próximos maiores rios. Esse imenso fluxo sustenta muitas espécies de peixes, aves e mamíferos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. O rio Amazonas desempenha um papel importante não apenas no ecossistema local, mas também influencia as condições climáticas globais. Ele libera grandes quantidades de umidade na atmosfera, afetando a quantidade de chuvas em regiões distantes de suas margens. Além disso, o rio é vital para os povos indígenas, que dependem de suas águas para transporte, alimento e práticas culturais. Com tantos aspectos únicos, o rio Amazonas não é apenas o maior em volume, mas também uma artéria vital para a biodiversidade e a vida humana. Não é fascinante? Você não vai acreditar na infância de Barack Obama. Desde pequeno, Barack era fascinado por quadrinhos, especialmente as aventuras do Homem-Aranha e de Conan, o Bárbaro. Essas páginas coloridas não eram apenas entretenimento, elas alimentavam sua imaginação e moldavam sua visão de mundo. A luta do Homem-Aranha por justiça contra vilões ressoava em Obama, frequentemente inspirando seu próprio senso de moralidade e responsabilidade. Por outro lado, as histórias épicas de coragem e força de Conan provavelmente impulsionaram suas ambições e desejos. É surpreendente pensar em como esses personagens fictícios puderam influenciar o futuro presidente. O vibrante mundo dos quadrinhos teve um papel importante na vida de muitos jovens leitores, assim como na vida de Obama. Seu amor por quadrinhos mostra como a cultura pop pode moldar valores e ideias, inspirando crianças a sonhar grande e lutar por justiça. Quais quadrinhos inspiraram o seu próprio caminho? Um fato interessante sobre libélulas. Esses insetos incríveis têm uma relação potência-peso impressionante, o que lhes confere uma manobrabilidade surpreendente no ar. As libélulas podem acelerar até 4G em voo reto, e durante curvas acentuadas, esse número chega a 9G, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que as libélulas conseguem mudar de direção e velocidade muito mais rápido do que a maioria dos outros seres voadores, tornando-as mestres da caça. Suas asas especializadas podem se mover de forma independente, permitindo manobras complexas que deixam outros insetos confusos. Com suas cores vibrantes e habilidades de voo impressionantes, as libélulas podem atingir velocidades de até 56 km por hora.
Elas não só têm uma aparência magnífica, sua velocidade e agilidade são fundamentais para capturar pequenos insetos, como mosquitos e moscas. Não é incrível como uma criatura tão pequena pode ser uma verdadeira força no céu? Temos realmente mais de 5 sentidos? A maioria de nós conhece a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Mas você sabia que os seres humanos têm mais de 20 sentidos diferentes? Os cientistas identificam sentidos como o equilíbrio, que nos ajuda a ficar em pé, e a temperatura, que nos permite sentir calor ou frio. A dor é outro sentido importante que nos avisa sobre perigos potenciais. A propriocepção é especialmente interessante. É o sentido que informa onde estão suas partes do corpo, mesmo sem olhar. Essa compreensão mais ampla dos sentidos humanos mostra como nossas interações com o mundo podem ser complexas. Pense nisso, quando você sente arrepios na espinha ou sabe que sua mão está levantada, mesmo com os olhos fechados, é seu cérebro processando os sinais desses diferentes sentidos. Essa percepção multilayer enriquece nossa experiência no dia a dia, melhorando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Acredite ou não, dinheiro flui para a fonte de Trevi. Toda semana, cerca de 15 mil euros são jogados nesta famosa fonte em Roma, uma tradição que simboliza esperança. Pessoas do mundo todo vêm admirar seu design magnífico e participam de um antigo ritual, jogando uma moeda por cima do ombro. Segundo a lenda, esse gesto garante o retorno à cidade eterna, ressaltando a importância cultural da fonte de Trevi como símbolo de sorte e sonho. Além da sorte, as moedas arrecadadas ajudam em projetos de caridade, mostrando o espírito comunitário. Turistas e moradores locais sentem uma conexão com este lugar majestoso, criando memórias e desfrutando de seu encanto. Então, da próxima vez que você visitar, não se esqueça de fazer um pedido e se juntar aos milhares que contribuíram para essa bela combinação de cultura e esperança. Vamos entender a verdade sobre os cadernos de controle. Antigamente, eles eram essenciais para acompanhar nossas contas bancárias, mas nos anos 2000 desapareceram, quando o banking online e os aplicativos móveis se tornaram populares. Imagine folheando páginas para ver suas transações, mas com a chegada dos smartphones, a conveniência se tornou prioridade. O banking online nos permitiu verificar saldos, transferir dinheiro e pagar contas instantaneamente, sem precisar ir ao banco ou usar um caderno. Essa mudança também se alinhou ao nosso ritmo acelerado de vida, oferecendo recursos como notificações por mensagem e ferramentas de planejamento financeiro diretamente em nossos dispositivos. Embora algumas pessoas ainda sintam falta dos registros físicos, a maioria de nós abraçou a revolução digital. Você se lembra da última vez que usou um caderno de controle? Ou você já se adaptou completamente à era dos serviços bancários na ponta dos dedos? Prepare-se para se surpreender com os parafusos gigantes. Você sabia que os maiores parafusos do mundo podem medir até 2 metros de comprimento? Esses colossais parafusos não apenas impressionam pelo tamanho, mas também desempenham um papel crucial na fixação segura de painéis solares no solo. Essa tecnologia inovadora está mudando as regras do jogo na área de energia renovável. À medida que a energia solar se torna cada vez mais importante na luta contra as mudanças climáticas, soluções confiáveis para a fixação são necessárias para garantir que os painéis solares permaneçam estáveis durante ventos fortes ou tempestades. Usando esses grandes parafusos, os engenheiros garantem a estabilidade e a durabilidade das instalações solares, permitindo que elas gerem energia limpa de forma eficiente. É a combinação perfeita de engenhosidade e compromisso com um futuro sustentável. Então, da próxima vez que você vir um painel solar, lembre-se dos parafusos gigantes que trabalham nos bastidores para mantê-lo firme no lugar. Não é incrível como a tecnologia avança para o bem? Os machos de girafa têm uma estratégia de acasalamento selvagem. Para atrair as fêmeas, esses altos animais usam um método bastante inesperado. Os machos realmente batem nas fêmeas com a cabeça na bexiga para incentivá-las a urinar. Você pode se perguntar por que eles fazem isso, e a resposta está em seus rituais de acasalamento únicos. Depois, o macho experimenta a urina, o que é bem incomum, para determinar se a fêmea está ovulando. Esse comportamento estranho ajuda a garantir que o tempo e a energia do macho sejam gastos em acasalar com uma fêmea pronta para a concepção. Curiosamente, esse método único reflete as adaptações das girafas ao seu ambiente, onde o cheiro desempenha um papel importante na comunicação e reprodução.
Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seus hábitos de acasalamento são tão fascinantes quanto seus pescoços longos. É um lembrete de quão diversificado e surpreendente pode ser o comportamento dos animais na natureza. Adivinha o que realmente espanta os mosquitos? A erva dos gatos pode te surpreender. Pesquisas mostraram que a erva dos gatos é 10 vezes mais eficaz na luta contra os mosquitos do que o DEET, um repelente popular. O componente mágico da erva dos gatos é o nepatalactona, que é responsável por suas poderosas propriedades contra os mosquitos. Mas tem um detalhe: embora a erva dos gatos funcione bem em laboratório, sua eficácia diminui ao ar livre. Isso acontece porque a nepatalactona evapora rapidamente ao entrar em contato com o ar, reduzindo sua capacidade de repelir os persistentes mosquitos. Por outro lado, o DEET foi desenvolvido para durar mais, tornando-se um companheiro confiável para atividades ao ar livre. Então, embora a erva dos gatos possa ser uma descoberta incrível no laboratório, ainda devemos usar o DEET para longos dias ao sol. Não quer experimentar uma alternativa natural enquanto aproveita a natureza? Isso pode te surpreender. Homem danificou a torre do relógio. Em 2008, na Itália, um homem tomou uma atitude radical para expressar seu descontentamento com o fluxo constante do tempo. Sentindo-se sobrecarregado pelas exigências da vida cotidiana, ele subiu ao topo da torre do relógio em uma pequena cidade e a danificou. Seu ato não foi apenas um momento de rebeldia, simbolizava uma luta mais profunda que muitos enfrentam na modernidade. O tempo, muitas vezes, visto como uma força orientadora, às vezes se torna um fardo pesado, nos fazendo apressar e cumprir prazos. A ação desse homem gerou discussões sobre nossa relação com o tempo e como ele molda nossas vidas. Em vez de apenas respeitar símbolos tradicionais, como os relógios, ele desafiou essa ideia, levantando questões sobre como priorizamos o tempo e o que significa estar sob seu domínio. Talvez sua rebelião inspire outros a repensar suas visões sobre o tempo? Difícil de acreditar, mas lasers podem nos proteger. As Forças Armadas dos EUA apresentaram o Helios, um sistema moderno de armas a laser capaz de derrubar drones e mísseis em pleno voo. Essa tecnologia incrível utiliza energia direcionada, permitindo uma mira precisa nas ameaças, com uma precisão impressionante. Ao contrário das armas tradicionais que usam explosivos, o Helios é mais barato de operar e mais eficiente, reduzindo significativamente os custos e os danos colaterais. Imagine um mundo onde nossos céus são limpos de drones perigosos, com um feixe de luz, minimizando os riscos para as pessoas e propriedades no chão. À medida que as tecnologias militares evoluem, sistemas como o Helios se tornam essenciais nas estratégias de defesa modernas. É surpreendente pensar em como essas ferramentas futuristas podem mudar a forma como protegemos nosso céu e garantimos a segurança. Talvez este seja o futuro da guerra e da defesa. Acredite ou não, suas mãos medem distâncias. Se você não tem uma régua, não se preocupe. Seus dedos e mãos são ótimos para medições rápidas. Por exemplo, um punho fechado geralmente mede cerca de 10 centímetros, o que ajuda a estimar o comprimento sem ferramentas especiais. Esse método prático é muito útil quando você está fora de casa, seja para medir um pedaço de madeira para um projeto ou para determinar a distância até algo. Basta manter o punho à sua frente para avaliar a distância. E não são só os punhos. A extensão dos seus dedos também pode servir como uma medida aproximada, geralmente em torno de 20 centímetros. A habilidade de usar o corpo para medições existe há muitos séculos, muito antes das fitas métricas. Então, da próxima vez que você precisar de uma medição rápida, lembre-se de que suas mãos podem ajudar. Não é incrível como nosso corpo pode ser uma ferramenta? Você ficará impressionado com o impacto do C-Hub no acesso à pesquisa. Lançado em 2011 por Alexandra Elbakian, o C-Hub oferece acesso gratuito a mais de 88 milhões de artigos acadêmicos, que muitas vezes são caros. Esta plataforma se tornou uma salvação para estudantes e pesquisadores em instituições com pouco financiamento, que têm dificuldade em pagar assinaturas caras de revistas. Imagine poder estudar pesquisas inovadoras sem o peso financeiro. No entanto, o C-Hub enfrenta desafios. Ele constantemente lida com problemas legais e até foi bloqueado em vários países. Mesmo assim, sua comunidade de usuários continua encontrando maneiras de contornar esses obstáculos, destacando a necessidade de conhecimento acessível.
À medida que a pesquisa acadêmica se torna cada vez mais importante para resolver problemas globais, plataformas como o C-Hub desempenham um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da inovação. Então, o que espera por esse recurso que muda as regras do jogo? Conseguirá ele superar suas dificuldades e continuar apoiando estudantes em todo o mundo? Difícil de acreditar, mas havia bares secretos escondidos em lojas de refrigerantes. Durante a Lei Seca na década de 1920, quando o álcool foi proibido nos EUA, muitos estabelecimentos astutos, conhecidos como speakeasies, se disfarçavam como lojas comuns de refrigerantes. Esses lugares disfarçados frequentemente tinham portas secretas, escondidas atrás de fontes de refrigerante, permitindo que os visitantes desfrutassem de bebidas sem levantar suspeitas. Se você tivesse a sorte de saber a senha certa, poderia pedir uma clássica cerveja de raiz com um toque. Dentro dela, havia um shot de uísque. Essa tática inventiva não apenas mantinha a diversão para aqueles que ansiavam por bons momentos, mas também mostrava a resistência e a criatividade das pessoas em uma época rigorosa. A cultura de beber clandestina prosperava, enquanto amigos se reuniam nesses lugares divertidos, mas secretos, provando que até mesmo as leis não podiam apagar o espírito de diversão. Descubra o que realmente impulsiona a notação musical moderna. Tudo começou com um monge chamado Guido de Arezzo, que há mais de 1000 anos revolucionou nossa percepção da música. Antes de seu sistema inovador, o canto era ensinado principalmente por tradição oral, o que dificultava a muitos aprender melodias. Guido propôs uma maneira clara e estruturada de representar as notas musicais com linhas e espaços, ajudando os cantores a identificar facilmente a altura e o ritmo. Ele também desenvolveu um sistema de solfejo, usando sílabas como Dó, Ré, Mi, para ensinar escalas. Essa transformação não só facilitou a educação musical, mas também lançou as bases para as partituras que usamos hoje. Imagine como seriam nossas músicas favoritas se tivéssemos que aprendê-las apenas de ouvido. Graças à criatividade de Guido, os músicos podem compartilhar sua arte livremente e se conectar com o público em todo o mundo. Não é incrível como uma única pessoa pode impactar algo tão universal? Muitos não sabem, mas conhecimento é poder. Se você quer mergulhar em um mundo de fatos fascinantes, assinar um canal dedicado a informações incríveis abrirá um verdadeiro tesouro de saberes. Esses canais costumam contar histórias inusitadas e apresentar dados estatísticos surpreendentes que podem despertar sua curiosidade e tornar o aprendizado divertido. Imagine desvendar os mistérios de fenômenos cotidianos, explorar as maravilhas da natureza ou conhecer eventos históricos curiosos. Esse novo conhecimento não só vai te entreter, mas também enriquecer suas conversas e aprimorar seu pensamento crítico. A cada nova assinatura, você terá acesso a atualizações regulares, com conteúdos interessantes que manterão sua mente ativa. Então, por que não dar um passo em direção a um mundo onde diversão e aprendizado se encontram? Ao se juntar à comunidade de buscadores de conhecimento, você ficará surpreso com o quanto pode descobrir e como pode crescer. Você pode se chocar ao descobrir que a alergia pode ser fatal. É importante reconhecer os sintomas das reações alérgicas para obter ajuda em momentos críticos. Os sinais comuns incluem urticária, inchaço e dificuldade para respirar. Em casos graves, a alergia pode levar à anafilaxia, uma reação que ameaça a vida e requer atendimento médico imediato. Se alguém apresentar esses sintomas, especialmente após contato com alérgenos como amendoim, picadas de abelha ou certos medicamentos, não espere. Haja rapidamente. Ter um autoinjetor de epinefrina pode salvar vidas, proporcionando alívio temporário. Ele ajuda rapidamente em reações graves, dando tempo para a pessoa chegar ao hospital. Saber como usar esse dispositivo corretamente e reconhecer os primeiros sinais de uma reação alérgica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, está pronto para saber mais sobre alergias e como se manter seguro? E se eu te contar sobre os lendários arqueiros ingleses? Esses incríveis atiradores eram conhecidos por suas habilidades excepcionais, capazes de disparar flechas a mais de 182 metros com uma força impressionante. Sua maestria teve um papel fundamental durante a Guerra dos 100 Anos, contribuindo significativamente para as vitórias militares da Inglaterra.
Imagine-se em um campo de batalha, enquanto esses arqueiros treinados desde a infância disparam flechas em direção ao inimigo com velocidade relâmpago. O arco, uma arma extraordinária, podia perfurar armaduras, tornando-se um fator decisivo nas batalhas. Quando os ingleses enfrentavam forças maiores, a precisão e a disciplina dos arqueiros frequentemente mudavam o rumo das batalhas a favor da Inglaterra. Assim, o arco se tornou um símbolo da força e determinação inglesa. Portanto, da próxima vez que você pensar nas guerras medievais, lembre-se desses incríveis atiradores que mudaram o curso da história com sua habilidade e bravura. Prepare-se para se surpreender com a fábrica sombria da Xiaomi. Esta moderna fábrica em Pequim apresenta uma abordagem revolucionária à produção, funcionando completamente sem intervenção humana. A fábrica inteligente da Xiaomi é projetada para montar impressionantes um smartphone a cada segundo, um feito notável em eficiência e inovação. O termo fábrica sombria descreve seu ambiente altamente automatizado, onde máquinas realizam todas as tarefas, desde a montagem até o controle de qualidade, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção. Com robôs e tecnologias avançadas trabalhando em perfeita harmonia, esta fábrica não apenas aumenta a produção, mas também estabelece um novo padrão para fábricas do futuro. Imagine o impacto que isso terá no mundo da tecnologia, se outras empresas seguirem esse exemplo, potencialmente transformando indústrias inteiras. Os esforços inovadores da Xiaomi podem levar a uma tendência global de automação. Você pode acreditar na quantidade de estátuas de leões? É surpreendente, mas existem mais estátuas de leões no mundo do que leões de verdade. Essas criaturas majestosas podem ser encontradas em parques, prédios e em inúmeras casas, simbolizando força e coragem. Estima-se que na natureza, na África, restem menos de 25 mil leões, mas é claro que as pessoas criaram muitas imagens desses magníficos animais. Desde relevos do Antigo Egito até esculturas modernas, as estátuas de leões despertam nossa admiração e interesse. Muitas culturas celebram os leões na arte e na arquitetura, tornando-os uma escolha popular para decorações e homenagens. Enquanto os leões reais enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, seus análogos de pedra prosperam como símbolos de poder. Essa estranha realidade levanta questões sobre nosso relacionamento com a vida selvagem. Por que criamos tantas imagens de leões em vez de proteger os reais? Não deveríamos nos concentrar em garantir que esses animais incríveis possam vagar livremente pela terra? Você sabia que a ponte do Brooklyn se destrói em A Origem? Essa cena icônica do filme de Christopher Nolan impressiona os espectadores com efeitos visuais incríveis. No filme, a realidade é frequentemente distorcida, criando momentos surreais que questionam nossa percepção de tempo e espaço. Uma das cenas mais memoráveis mostra a ponte do Brooklyn se curvando e quebrando enquanto os personagens se movem em um mundo de sonhos. Essa destruição digital foi criada com tecnologia CGI moderna, permitindo que os diretores mostrassem o impossível com um realismo surpreendente. A equipe de Nolan trabalhou com cuidado, combinando filmagens ao vivo com gráficos computacionais para criar uma cena que é, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. O resultado é não apenas visualmente impressionante, mas também aprofunda a exploração do filme sobre sonhos e realidade. A ponte do Brooklyn, um símbolo de estabilidade e conexão, se torna uma tela para o caos, ilustrando perfeitamente os temas do filme. Na próxima vez que você assistir A Origem, preste atenção na ponte e veja como ela influencia essa experiência que altera a consciência. Você consegue imaginar como isso foi alcançado? Adivinhe o que realmente está por trás do nome inteligente das bananas. O nome científico da banana é Musa sapientum, que curiosamente significa fruto do sábio. Esse nome único destaca a importância histórica das bananas em várias culturas. Antigos cientistas, filósofos e até pessoas comuns viam essa fruta não apenas como um lanche saboroso, mas também como uma fonte de nutrição e conhecimento. As bananas são ricas em vitaminas, minerais e fibras, tornando-as uma excelente escolha para uma alimentação saudável. É especialmente importante notar que elas contêm potássio, que ajuda a manter a pressão arterial e a saúde do coração em níveis normais. E embora o nome brincalhão possa sugerir que comer bananas torna você mais inteligente, na verdade, isso está mais relacionado à sua rica história, como fonte de inspiração e energia para a mente.
Então, da próxima vez que você saborear uma banana, pense na sabedoria contida nessa casca amarela brilhante. Não é isso que faz você se sentir um pouco mais inteligente? Adivinha o que realmente faz o hélio entrar em um estado superfluido? O hélio não é apenas um gás para encher balões. Ele tem a incrível capacidade de se transformar em um estado superfluido a temperaturas muito baixas, cerca de 273 graus Celsius. Esse estado superfluido é fascinante porque flui sem atrito, o que significa que pode passar livremente por espaços minúsculos. Imagine um líquido que não desacelera ao encontrar obstáculos. O hélio superfluido pode até ignorar a gravidade, subindo e atravessando as bordas do seu recipiente, criando um efeito hipnotizante. Os pesquisadores estão empolgados com esse estado único, pois ele desafia nossa compreensão da física e abre novos horizontes na mecânica quântica. O comportamento do hélio superfluido ajuda os cientistas a explorar conceitos como interações atômicas e condensados de Bose-Einstein, que são importantes para o desenvolvimento de tecnologias e da física fundamental. Então, da próxima vez que você ver um balão de hélio, lembre-se de que esse elemento simples esconde um mundo de maravilhas científicas esperando para ser descoberto. Os pirulitos de Natal surgiram no século XVII, quando começaram a ser feitos para acalmar as crianças durante os longos cultos religiosos. Imagine uma fila de crianças que não conseguem ficar paradas enquanto as pregações se arrastam. Para ajudar, foram criados esses doces em forma de bastão. No início eram simples, mas logo ganharam suas características listras vermelhas e brancas. As listras vermelhas e o sabor de menta foram adicionados depois para simbolizar a pureza do sangue de Cristo, dando a esses doces um significado mais profundo. Com o tempo, os pirulitos de Natal se transformaram de simples novidades de igreja em símbolos amados das festas, frequentemente pendurados nas árvores de Natal ou usados em sobremesas festivas. Quer você os aprecie como um doce sazonal ou apenas como uma lembrança nostálgica, os pirulitos de Natal não são apenas um lanche doce. Eles carregam uma rica história que nos conecta a todas as tradições festivas. Você pode se surpreender. As lontras marinhas têm bolsos secretos. Esses adoráveis mamíferos marinhos possuem uma adaptação única que os ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Sob suas patas dianteiras, há dobras de pele que funcionam como bolsos. Esses truques permitem que elas guardem alimentos, como ouriços do mar e caranguejos, além de ferramentas como pedras. Quando chega a hora de comer, as lontras tiram uma pedra de seu bolso para quebrar as conchas duras dos moluscos, mostrando suas impressionantes habilidades de resolução de problemas. Esse comportamento destaca sua inteligência e reflete a complexidade dos ecossistemas marinhos. Ao usar ferramentas no dia a dia, as lontras marinhas mostram como os animais podem se adaptar ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma lontra flutuando de costas, lembre-se de que ela não está apenas descansando. Talvez esteja coletando um lanche para depois. Você sabia que uma pessoa pode levar cerca de 76 dias de trabalho para ler todas as políticas de privacidade que encontra na internet em um ano? Impressionante, não é? Cada aplicativo, site e serviço exige nosso consentimento, e essas políticas se acumulam rapidamente. Em média, cada política contém linguagem jurídica, que leva cerca de 15 minutos para ser lida. Multiplicando isso por centenas de sites que visitamos, temos um tempo considerável gasto na leitura. Muitos não percebem quanto tempo desperdiçamos clicando em aceito, sem entender o que isso realmente significa. Essa grande quantidade de informações levanta questões importantes sobre nossa segurança online e dados pessoais. Devemos realmente gastar tanto tempo estudando esses documentos, ou existe uma maneira mais inteligente de nos proteger?